Estamos dando início a mais uma live Dança e Prosa. E dessa vez dentro do nosso seminário internacional Concepções Contemporâneas e Dança. Estou aqui aguardando o nosso convidado desta noite, que é o professor Antônio Lajinha, do CLEPU em Portugal. Vamos aguardando, esperando, estamos aqui aguardando. Estamos em pleno seminário Concepções Contemporâneas em Dança, realizado pelo Programa de Dança Experimental e pelo Grupo de Pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança. Aliás, esse seminário tem esse nome por causa do grupo de pesquisa. E nós estamos aqui com essa live, será uma tríade de lives, hoje, amanhã e na quinta-feira. Hoje com o nosso professor Antônio Lajinha, da CLEPU, Portugal. Estamos aguardando ele chegar. Ei, Olga! Olga chegou, o pessoal está entrando. E essa live, lembrando que ela será salva, gravada e publicada na nossa página lá no nosso seminário. O professor está chegando, conectando. Ei! Finalmente! Ai, que coisa boa! Agora deu certo, deu certo! Deu certo. Agora, pessoal, ontem nós fizemos um teste, demos muita risada aqui, até porque tinha vários anos que a gente não se via assim, né, Antônio? Cara a cara. É verdade mesmo. Nós fizemos um teste. E hoje é para valer, né? Hoje nós estamos aqui em pleno seminário Concepções Contemporâneas em Dança. Eu estava aqui lembrando que a nossa abertura hoje foi sensacional. Tivemos um problema técnico, mas foi tão bom ver tantos rostinhos, né? Ter a presença de tantos amigos e colegas ali. E agora nós estamos aqui nessa live com o professor Antônio Lajinha. Lembrando que essa live faz parte do projeto Dança e Prosa, do programa de dança experimental, e a gente levando o projeto Dança e Prosa para dentro do seminário. Serão 3 lives. Hoje com o nosso querido professor Antônio Lajinha, aí do CLEPU de Portugal. Amanhã com a professora Gisele Guilhom, da Universidade Federal do Pará. E na quinta-feira com a nossa querida professora Olga Valesca, que está aí nos assistindo na quinta-feira, às 18 horas. Antônio, que delícia ter você como amigo, a gente poder conversar hoje aqui, né? E o nosso tema hoje é um tema do qual a gente não tem como escapar, né? A dança, o sujeito que dança em tempo de pandemia, né? E em pleno tempo de pandemia, você tem aí um resultado que você compartilhou comigo ontem, né? Um livro. E é praxe da gente, na nossa conversa aqui, antes de a gente falar do livro, esse livro maravilhoso que você comentou comigo ontem, a gente sempre tem uma curiosidade, sabe? Qual é o início da sua história com a dança? Porque essa live aqui, o tema é dança. Como começa a sua história com a dança, Antônio? Eu tenho uma curiosidade antes da primeira curiosidade. Isto é, quanto tempo é que nós vamos falar? Que é para ver se eu consigo me organizar. Ah, sim. 60 minutos. Ah, está ótimo, está ótimo. Podemos falar sobre a nossa vida desde a pré-história até hoje. Eu te aviso quando a gente tiver que encerrar, tá bom? Tá bom. Avisa um pouquinho antes que é para eu fazer... Eu no outro dia fiz um live para Joinville, que um amigo meu organizou, o Darling Quadros organizou um live com várias pessoas sobre história da dança, sobre dança jazz, e eu terminei com crítica de dança. E aqui houve um problema que eu não conhecia, eu sou muito pouco dado a estas tecnologias, e de repente, antes de eu dizer adeus a toda a gente, fez, pof, cortou. E eu pensei, meu Deus, que má criação. Nem consegui dizer adeus aos meus amigos. Mas pronto, eu acho que ele depois voltou e explicou que o tempo tinha sido limitado e que não deu. Bom, posto isto, eu já percebi que 1 hora chega muito bem. Eu gostava de lhe dizer que fiz
um live destes também para o Dia Mundial de Dança, para o dia 29 de Abril. E justamente chamava-se Dançar em Tempos de Guerra, porque tinha a ver com a época que nós estávamos a passar, no dia 29 de Abril, e também com um programa da Companhia Nacional de Bailado, em que apresentava bailados que foram feitos em tempos de guerra, nomeadamente a famosa Missa Verde. Acontece que eles fizeram um espetáculo, apareceu um problema de um bailarino com Covid e acabou tudo na hora. Então a coisa trágica foi não dançar em tempos de guerra. Bom, voltando àquilo que você me pediu, eu devo lhe dizer que sou um antigo bailarino, que eu acho que é importante que nós tenhamos a consciência de que as pessoas que dançam e que vivem uma vida muito centrada no mundo das artes têm uma perspectiva algo diferente dos académicos que, no fundo, muitas vezes acabam por se limitar a uma concepção das artes mais teórica. Não quer dizer que ambos não tenham as suas funções. No fundo, há lugar para toda a gente, há lugar para todas as opiniões e para todos os indivíduos. Contudo, eu quando falo de dança gosto muito de me centrar na área da dança e do movimento, que é justamente uma coisa que eu fiz uma pequena dissertação, que foi a dança sem movimento, que eu mandei para você hoje e que irá estar, penso eu, disponível em breve aí no seminário. Mas eu tenho formação como bailarino clássico e contemporâneo, fiz os meus estudos em Lisboa, junto do Ballet Gulbenkian, que foi uma companhia notável que existiu em Portugal durante 44 anos e sobre a qual eu fiz uma tese de doutoramento. A minha tese de doutoramento é a história do Ballet Gulbenkian e a minha tese é tão completa, demorou 15 anos a fazer, é tão completa que eu acabei por tirar dela este livro, que é a história do bailado em Portugal. Que lindo! Ainda não saiu em Portugal, eu já o tenho porque é uma coleção dos Correios de Portugal que fez a história do bailado, da dança, da música, do teatro e encomendou-me, começou-me por encomendar 6 selos sobre 6 selos cuja temática era os pioneiros da dança portuguesa. Como qualquer pessoa pode imaginar, foi muito difícil escolher 6 pessoas. Imagina o que é dizer assim, escolha 6 artistas da dança brasileira. Você provavelmente vai escolher, sei lá, não sei, a Tatiana Lescova, que é um nome incontornável, que já está cá há quase 100 anos. Irá escolher, provavelmente, a Marika Gidal e irá escolher, enfim, com um peso muito grande. Eu estava a pensar na Cecília Kersh, uma grande bailarina, outra bailarina muito famosa, Ana Botafogo, que eu conheço todas essas pessoas, e coreógrafos como o Rodrigo Pederneiras, enfim. E se dissessem assim, escolha 6, o que é que você fazia? Suicidava-se, claro. É um desafio difícil de cumprir. Pronto, eu lá consegui, juntamente com os meus amigos, pessoas da minha confiança, eu disse assim, vamos fazer este trabalho. Vamos todos perceber quem são as pessoas mais importantes. Começamos por cima e vamos descendo. E, finalmente, de acordo com as opiniões que foram bem discutidas, chegámos à conclusão que havia um pai da dança portuguesa, havia uma mãe da dança portuguesa e depois havia os filhos. Pronto. E eu, finalmente, consegui fazer 6 selos que ficaram muito bonitos, são muito simples e muito bonitos. E os Correios de Portugal, depois disso, encomendaram-me este livro justamente para incluir a coleção de selos. O livro ainda não saiu, só vai sair no princípio de 2021, provavelmente em janeiro e fevereiro, e o que ele tem de fantástico é que é um trabalho feito há 50 anos, ou melhor, há 60, em deixa-me ver, em 1960. Ora, 1960 para 2020, quantos anos é que vão? 40 anos. Pronto. Não, 60 anos. Espera. Não, em 1960, 60 anos. Há 60 anos saiu uma história da dança em Portugal.
E nestes últimos 60 anos não saiu mais história nenhuma, o que quer dizer que esta tem essa característica muito particular, que é as pessoas estão, de certo modo, sedentas de ler uma outra visão sobre a história da dança em Portugal 60 anos depois. E é um livro que não é, digamos, um livro feito na base da academia, não é um livro feito para os académicos. Foi feito por um académico, mas não por os académicos. Porquê? Porque é um livro inserido na coleção de filatelia dos Correios de Portugal, que são coleções que são vendidas em todo o mundo. Aliás, o livro é bilíngue, o que quer dizer que qualquer pessoa que fala português e inglês, o que é metade do mundo, pode ler este livro e ter uma ideia sobre a história da dança em Portugal e sobre os seus protagonistas. Aliás, o livro chama-se História do Bailado em Portugal, isto é, História da Dança Teatral Portuguesa. Nós usamos a palavra bailado, vocês usam a palavra francesa ballet. Eu não gosto como os brasileiros falam de ballet. Eu gosto mais da palavra dança e bailado, que é dança teatral. Pronto, este livro... Eu também prefiro dança. Dança é também tudo. Gosto mais. Dança Mas é quando tudo. você fala do balé clássico, né, você usa mais a nomenclatura francesa mesmo, né? Isabel, que é assim. Isabel, vocês têm maneiras muito diferentes de falar, de dizer as coisas. Eu, quando falo em balé, para mim balé já quer dizer dança clássica. Balé é dança clássica. Bailado é dança teatral. E dança é tudo. A nomenclatura que nós usamos em Portugal é muito mais clara do que a maneira como vocês usam no Brasil. Porque nós temos esta palavra bailado, que é o sinónimo de dança teatral. Por isso nós não usamos esse galicismo francês de balé, porque a palavra balé quer dizer tudo e mais alguma coisa em todas as línguas. Está a entender? Uhum. Foi claro. Claríssimo. Claríssimo. Mais impossível. Então, isto é uma história da dança teatral portuguesa com incidência no século XX. Basicamente, eu falo num período anterior, mas concentro no século XX, isto é, a partir de 1917-18, quando a famosa companhia do ballet de Diaghilev, dos ballets russos de Diaghilev, visitaram Portugal. E, curiosamente, a companhia ia terminando aqui, porque estávamos em plena Primeira Guerra Mundial, e a companhia passou por tantas privações e tantos problemas, que a companhia ia terminando e praticamente durante um ano e tal não dançou, e finalmente, como uma fênix renascida, a companhia foi para Paris e para Londres, e finalmente renasceu das cinzas em Londres, e tomou em 1918-19 a sua atividade, que durou durante mais 10 anos, até 1929, quando Diaghilev morreu e a companhia foi extinta. Bom, eu não estou aqui para falar da história da dança portuguesa, nem da história da dança mundial. Estou para dizer que a minha formação foi feita no Conservatório Nacional de Lisboa, junto do Ballet Gulbenkian, e posteriormente estudei na Juilliard School em Nova Iorque, quando eu quis aprender dança contemporânea, como deve ser, e dança clássica também melhorei os meus estudos, e finalmente fiz um mestrado em dança na Universidade de Nova Iorque. Muitos anos depois, eu achei que não queria ficar com a minha carreira académica por aí e fiz um doutoramento em dança, em estudos artísticos, na Universidade de Coimbra, que é só uma das universidades mais antigas do mundo. Honestamente, é um curso que eu me orgulho muito, porque eu demorei 15 anos a fazer uma tese de doutoramento. E não é porque eu seja burro nem lento, é porque eu quis fazer um trabalho que me satisfazesse mais a mim que o júri. O júri meteu o pau. Houve alguém que disse que a tese não era muito académica. E eu achei que tinha que responder. E respondi. Você sabe que eu não sou de ficar calado. Eu respondi. Se você acha que isso é uma fraqueza, eu justamente acho que isso é uma grande qualidade da minha tese. E a pessoa não gostou muito, mas eu também não fiquei muito preocupado com isso. Não foi por isso que eu não fiz uma tese que eu me orgulho muito. Basicamente, eu sou um académico tardio. Eu doutorei-me só em 2014, o que quer dizer que eu já tinha quase 60 anos. Mas também passei a minha vida a dar aulas de dança e aos pulos e aos saltos nos palcos, por isso é normal que tenha vindo um pouco tarde essa minha faceta mais académica. E hoje eu já não danço, obviamente, já não tenho idade para isso, mas ainda há uns 5 anos ainda dancei. Eu ainda fiz
fiz uma participação como artista convidado num grupo de uma ex-aluna minha que eu gosto muito. Curiosamente, eu disse-lhe que não, quando ela me perguntou. Eu disse, estás maluca, mulher, estás a ficar mal da cabeça. Eu dançar ao lado de meninos com 19, 20 anos, 25. E ela disse, não, porque é muito bom, uma experiência de uma pessoa mais velha ao lado destas pessoas mais novas. Eu disse, ok, pronto. Então, como é no Panteão Nacional, onde estão os corpos dos maiores heróis portugueses, e como era uma coisa sobre o fado e era uma homenagem à minha amiga Amália Rodrigues, eu disse, ok, eu vou. Mas foi uma espécie de farewell performance. Foi uma espécie de adeus, até sempre. Não, mas, Lajinha, você entrou num assunto que eu achei muito interessante. E a gente teve uma live passada aí com a professora Mariana Trota, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela vem falando, né, do desafio que é para nós, artistas, e nós que trabalhamos com dança, esse lidar com o acadêmico, né? Esse acadêmico quadradinho, das teses escritas. E ela vem lá no Rio de Janeiro, na universidade, trabalhando no Qualis Artes, e ela fala que hoje ela pontua mais na arte do que nessa outra vertente, né, que é essa ciência mais dura. E é difícil mesmo para nós, artistas, desenvolver dança nessa perspectiva. Tem uma palestra no nosso seminário aqui com a professora Ciane Fernandes, da UFBA, não sei se você conhece ela, e ela vai falar exatamente... De nome. Ciane Fernandes. De nome eu conheço. Conhece. E ela tem, na palestra aqui no nosso seminário, ela fala sobre essa necessidade, essa importância, né? E ela investe muito nisso, desse trabalho acadêmico da dança ser repensado, né? Considerando essa trajetória que você tem, essa dificuldade que você teve, e hoje, no lugar onde você está, como você vê a pesquisa em dança? Deixe-me eu voltar atrás, porque eu gostava de dizer 2 ou 3 coisas. Eu um dia fiquei horrorizado, verdadeiramente horrorizado, quando li que menos de 20% das teses são publicadas ou são lidas. Que a maior parte das teses, cerca de 80%, é trabalho puramente académico e que é lido pelos membros do júri e depois vai para a gaveta. Eu estou a ser muito, muito simpático, porque eu podia dizer que vai para o lixo, porque há realmente muito trabalho que serve apenas um propósito, que é alguma promoção dentro da área académica. Eu não gosto de pensar no trabalho académico dessa maneira, mas também é verdade que é preciso enquadrar o trabalho académico quando ele versa às artes. Digamos, as ciências exatas têm um tipo de aproximação ao academismo muito diferente das ciências não exatas. Nós estamos todos a lidar com algumas situações, eu não diria que são subjetivas, mas que é muito difícil de contextualizar num âmbito muito objetivo, com uma grande objetividade. Eu gostava de dizer que ainda não há muito tempo, eu mudei de casa há pouco tempo, estava com a minha casa às costas, ainda tenho tudo muito dentro de caixotes, e recebi um mail de França a pedirem-me para dar opinião para uma revista académica sobre um texto sobre dança. Foi uma professora da Universidade de Coimbra que deu o meu nome. Aquela revista não tem nenhum especialista em dança e eles convidaram para fazer digamos, dar a opinião, primeiro pedir-me a minha opinião se o texto era publicável ou não. E depois dar a opinião sobre o texto. E eu disse-lhes a eles que tinha todo o gosto, até porque a pessoa que me indicou é uma pessoa que me é muito cara, que eu devo alguns favores e eu sou uma pessoa muito grata. Eu disse logo que sim, embora eu estivesse numa fase horrível. Isto foi há 2 semanas, 3 semanas. E eu disse que sim, e fui ler o texto. E o texto era de uma senhora de uma universidade francesa que estava a fazer provas de agregação.
e ao mesmo tempo fez um texto académico que eu fiquei surpreendido. Surpreendido porque pensei assim, ainda há esperança para os bons textos académicos sobre dança. Isto é, ela fez... eu confesso que o material que ela trouxe não me entusiasmou particularmente. Era muito livre, era muita improvisação sobre tudo e mais alguma coisa. E ela fez improvisações em várias cidades do mundo e tinha uns links. O que tornou a coisa interessante foi porque ela escreveu sobre aquilo que nós podíamos ver. E muitas vezes o trabalho da dança, e eu já me aconteceu estar a analisar uma vez uma tese de doutoramento sobre um bailado, sobre uma peça de dança feita não sei onde, que eu nunca tinha visto. Quer dizer, a pessoa que fez esse trabalho académico pode ter feito um trabalho maravilhoso, mas a partir do momento em que nos faltava a nós, avaliadores, a base para analisar, porque estamos a falar no fundo de dança, de movimento, de arte, faltando essa base, tudo o que se pode escrever pode ser delicioso, pode ser atrativo, pode ser muito simpático, mas pode não ter nada a ver com aquilo que na realidade está a ser exposto. E eu tenho mais de 30 anos, para não dizer quase 40, de jornalista, porque eu inicialmente comecei a escrever sobre dança como crítico de dança. Eu sou o crítico de dança em Portugal que mais escreveu sobre dança. Eu provavelmente escrevi mais de 3.000 artigos sobre dança durante estes últimos quase 40 anos. O que quer dizer que eu tenho realmente uma prática muito grande. Isto é para dizer que eu antigamente sentava-me a ver um espetáculo, ia para casa e demorava 2 horas para escrever um artigo. E eu agora às vezes demoro menos de meia hora. Também depende muito do que estou a ver. E depende da atenção e depende da própria qualidade do trabalho. Mas a verdade é que o trabalho académico é muito particular e eu sou a favor de que haja académicos e sou a favor de que haja artistas e sou a favor de que se juntem todos e que produzam um bom trabalho. Eu próprio considero que a pessoa de ser artista, a pessoa ter contactos com a comunidade, a pessoa ser uma pessoa interessada no aspecto prático da dança, é uma mais-valia e, na minha opinião, é muito útil para quando a pessoa está a falar de assuntos que têm a ver com o movimento. Neste sentido, acho que os académicos que não têm uma prática no terreno em dança deviam, muitas vezes, estudar, como eu conheço muitos, que estudam a fundo e que se relacionam com artistas de modo a que entrem dentro do seu mundo, para depois poder, de certo modo, opinar sobre aquilo que vai para além da mera estrutura formal de uma tese ou de um trabalho académico, que tem toda uma estrutura formal e que vai ser analisado. Eu, quando analisei o trabalho desta senhora, que é uma professora francesa numa universidade francesa, creio que Nantes ou uma coisa assim, esta senhora fez um trabalho muito interessante que, curiosamente, eu achei que ela falou mais de liberdade do que propriamente de dança. Porque o trabalho que ela apresentou estava muito bem estruturado, eu imediatamente disse, sim senhor, para publicar. E depois, claro, que fiz um relatório, até para que a pessoa tenha um certo feedback, tenha uma certa, as observações do avaliador. E eu achei que o trabalho estava muito bem estruturado, muito bem ilustrado, não foi um trabalho que me desse grande entusiasmo em termos do movimento, porque o movimento não era particularmente avassalador. Isso não era, mas ela pegou no tema com uma liberdade que raramente os académicos pegam, porque normalmente os académicos são muito espartilhados e situam-se muito dentro de esquemas académicos que às vezes são chatos, que às vezes são uma coisa intragável, que não se consegue ler. Eu às vezes há coisas que eu leio 5 páginas e realmente, o fim de 5 páginas, já não aguento mais, porque aquilo é uma coisa pouco estimulante. E, sobretudo, se aquela velha frase do Balanchine, ver a música e ouvir a dança, aplica-se muito a todo este tipo, a este conceito que é, nós quando escrevemos, devemos mostrar o movimento e de preferência, fazer o público vibrar com as cores
da dança, com os sons da dança, com a respiração da dança. Nós temos a obrigação não só de transmitir ideias secas e despojadas de qualquer sentimento. A dança é uma coisa de músculos e de pulsação e de tempo e de paixão, e isso qualquer académico não deve se divorciar, não se deve divorciar desse tipo de problemática, porque senão acontece, há uma coisa que eu sou muito crítico. Eu leio críticas de todos os críticos de dança do mundo, inclusive de Portugal, inclusive do Brasil. E uma coisa engraçada, eu costumo sempre dizer, eu consigo perceber se há um crítico de dança que foi artista, que tem formação artística, há a diferença entre um crítico de dança que tem formação artística e aquele que tem formação apenas académica. Normalmente, ou eu me engano muito, quando fazem as críticas de bailados, os programas de dança, muitas vezes os críticos de dança que são mais técnicos e que estão mais habituados à parte académica e à parte, digamos, mais técnica da crítica, normalmente escrevem sobre tudo e esquecem-se de colocar o nome dos artistas. Eu, por princípio, coloco sempre o nome dos artistas, a não ser que sejam 100 no corpo de baile. Aí eu escrevo os principais, escrevo um ou outro, o nome de um ou outro, que eu acho que é preciso incentivar, ou porque fez muito bem, ou porque tem muito potencial, ou porque é realmente um artista que vale a pena focar para que o público tenha atenção a ele ou possa vir a ter atenção a ele. Mas realmente, quando as pessoas são muito académicas e normalmente se preocupam muito mais com a parte menos artística e menos vibrante da coisa, curiosamente, esquecem-se do nome dos bailarinos, que no fundo são digamos, a parte de leão de um espetáculo, de dança, naturalmente. Não sei se não existiria se não tivesse bailarino, né, Antônio? Diga? A dança não existiria se não houvesse o bailarino. A dança existe porque tem quem dança, né? Claro, olha, eu costumo dizer assim na brincadeira. Nesta altura que estamos em pandemia, perdão, eu costumo dizer um bocadinho na brincadeira que sem espetáculos, sem festivais, sem digressões, sem atividades, os bailarinos não dançam. Mas, na verdade, os artistas precisam todos de público e precisam todos de dançar. Sem diretores, sem gestores, sem programadores, sem produtores, sem críticos, eu incluo-me, sem ministros, sem primeiros ministros, sem deputados. Os teatros podem funcionar, mas indubitavelmente, sem bailarinos não há dança. Por isso, por amor de Deus, não deixem morrer os bailarinos. Claro. Você falou, né, sobre a questão da pandemia, né? Você pode não ter espetáculos de dança, né? Porque os teatros não podem abrir, muitos estão em suas casas, né? Como que está aí em Portugal, Antônio? Como que está sendo esse movimento? Você tem contato com esses bailarinos? O que o pessoal está fazendo? Como que a comunidade está lidando com esse desafio? Porque é o que a gente está falando aqui. A dança, ela é um fenômeno, mas o sujeito da dança é o bailarino, é a pessoa. Bem, comecei a trabalhar no Ballet Gulbenkian, que era a companhia mais importante de Portugal. Depois segui a minha carreira na Companhia Nacional de Bailado e sempre, ajudei a fundar a Companhia de Dança de Lisboa e sempre tive uma predileção especial por bailarinos. Eu gosto de bailarinos, deve ser por isso que eu gosto de dança. E nunca deixei de manter o contacto com ex-colegas, com colegas mais jovens. Raro é o dia em que eu não falo com um bailarino, por várias razões. E continuo sempre a ter uma atividade também, como escrevo sobre dança, continuo a ter uma atividade bastante assídua e regular em termos de espetáculos. O que está acontecendo aqui não é muito diferente do que está a acontecer
na maior parte dos países da Europa. Uns são mais atingidos do que outros pela pandemia, e isto é um tempo que é irremediavelmente perdido na carreira das pessoas, porque a forma física de um bailarino não se compadece com pandemias. Eu, inclusivamente, emprestei o meu estudo de dança a vários artistas para irem ensaiar, para irem trabalhar, para irem fazer aulas, enquanto as companhias estiveram fechadas, enquanto as companhias não estão a laborar, para que não percam esse trabalho físico que é muito importante. Na verdade, onde eu acho que a diferença é mais... há aqui uma diferença muito grande de percepção do fenómeno e também de approach, de aproximação à coisa. Isto é, na Europa, mais ou menos, as companhias têm tentado... Eu estou a falar das grandes companhias. As pequenas companhias, de um modo geral, acabaram ou estão paradas. Não têm espetáculos, não têm receitas, não têm como produzir se não entra dinheiro. As grandes companhias, estou a falar do Royal Ballet, da Ópera de Paris, enfim, todas essas grandes companhias têm tentado fazer espetáculos. O problema é que de vez em quando, como aconteceu em Portugal, tem um espetáculo pronto para ir em cena, dança um dia, aparece uma pessoa com Covid e anula tudo. Aqui, isto é uma equação muito difícil, é uma incógnita para todos nós enquanto não chegar uma vacina, e é uma equação muito difícil em que os artistas realmente são o elo mais fraco dessa equação. Nós temos aqui feito várias tentativas de não parar a coisa, mas no sítio onde realmente a coisa foi mesmo contundente, e até porque a cidade de Nova Iorque foi particularmente muito atingida, foi o que aconteceu, acho que a semana passada. O New York City Ballet e a própria Metropolitan Opera House, anunciaram o seu encerramento até setembro de 2021. Isto quer dizer o quê? Que durante um ano, uma companhia como o New York City Ballet, que tem 120 bailarinos, irá fazer criações, irão trabalhar, enfim, um ou outro irá dançar numa ou noutra gala, mas esse cartaz turístico e artístico e incrível que são os dois teatros do Lincoln Center, que é o State Theatre e o Metropolitan Opera House, irão estar sem atividade, sem dança e sem ópera. A Broadway também parece que vai fechar durante um ano. O West End, onde há muitas salas de espetáculos, em Londres, também parece que muitos espetáculos não se vão realizar e muitas companhias, muitos teatros não vão mais reabrir. Temos outro exemplo que é o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil é uma empresa canadiana que chegou a ter 4, 5, 6 espetáculos pelo mundo inteiro em digressão. Há uns meses despediu cerca de 3.500 trabalhadores. É claro que a situação é muito complicada, porque sem espetáculos, sem festivais, sem digressões, sem uma atividade regular, não só os bailarinos não podem continuar a trabalhar, digamos, a ensaiar para nada, como também não se faz dinheiro. É muito complicado. Não haver festivais de música, de dança, de rock, bailado, ópera, tudo isso, desaparecendo tudo isso, e esperando-se, na pior das hipóteses, na pior das previsões, que 90% das salas de teatro e de música independentes vão fechar, e companhias independentes, é muito difícil perceber qual é o futuro da coisa, porque isto envolve coros, envolve teatros, envolve orquestras, envolve grandes e pequenas companhias de dança, envolve salas de concerto, já para não falar depois do trabalho paralelo que existe, a produção, aquelas pessoas que são invisíveis, que é a produção, a logística que acompanha o espetáculo, os bilhetes, a venda, os técnicos, uns dependentes, outros independentes. Toda esta situação é muito complexa, e a produção do entretenimento em geral, aquilo que se chama as indústrias criativas, as indústrias artísticas, estão numa situação muito complexa até se criar uma vacina para que nós tenhamos a certeza que podemos dançar ao lado dos nossos colegas e interagir com eles em segurança. Ora, não é uma coisa que nós saibamos que vai acontecer hoje ou amanhã. Não se sabe.
E nós estamos basicamente todos muito impotentes a ver esta indústria que se está, de certo modo, a desmoronar um pouco diante dos nossos olhos e nós não podemos fazer nada senão, de vez em quando, tiver um espetáculo, apoiar os artistas, apoiar as estruturas culturais, que, por sua vez, tentando não morrer à míngua de espetáculos, estão a fazer espetáculos com menos pessoas, com um número reduzido. Eu, no outro dia, fui ver um espetáculo de uma pianista que é a filha de uma amiga minha, que é muito minha amiga. Em Lisboa tem havido uns espetáculos à luz das velas, feitos em salas muito bonitas, que são todas iluminadas com velas. E têm sido concertos de piano, coisas, enfim, relativamente pequenas. Mas o público está, cadeira sim, cadeira não, e está bastante separado. E é tudo desinfetado à entrada, tudo desinfetado à saída, enfim, com as maiores medidas de segurança que é possível ter. Mas é claro que nós não podemos deixar para trás os artistas e as artes, a música, o teatro, a dança, todas estas. Eu não vou falar no cinema, porque o cinema já há muito tempo que as salas não estavam cheias. Por isso o cinema não terá, na minha opinião, a chamada sétima arte, não terá, na minha opinião, sofrido tanto quanto as outras artes. Que estávamos com... Havia até uma certa sede social cada vez que havia um espetáculo. Eu próprio aproveito para ver os meus amigos nos espetáculos. Ora, é uma sociedade evoluída, feliz, equilibrada, moderna e avançada, precisa de espetáculos como o pão para a boca. Por isso nós devemos não caminhar como sonâmbulos em direção à catástrofe, como escreveu o francês Edgar Morin. Nós devemos evitar este sonambulismo em que nós estamos mergulhados para não cairmos neste abismo numa altura em que muitas companhias estatais estão a ser dirigidas pelos Ministérios da Cultura, pelos Ministérios da Educação, pelos governos, que tomam em mãos a arte e a cultura dos respectivos países. Devemos ouvir as pessoas com conhecimentos, com ideias, com projetos, com energia e com amor pelas artes, para que possamos reverter uma situação que traz muito incómodos a muitos, prejuízo a outros tantos, mas que nós, neste momento, não sabemos como debelar. Nós não temos hoje um remédio, não temos hoje uma vacina, não temos hoje nada que nos garanta que nos podemos sentar sossegada e tranquilamente ao lado de pessoas que possam nos contaminar. Por isso, é muito difícil, nesta altura, nós podermos ter alguma ideia, enquanto não... Mas isto é geral, aliás, fala-se, até nas eleições norte-americanas, fala nisto, enquanto não houver uma vacina, muito provavelmente não haverá grande certeza em relação ao futuro das artes e em relação ao nosso próprio futuro. Basicamente, eu acho que não há aqui nenhuma fórmula milagrosa. A Ciane que é uma das participantes do seminário, né? Ela também é do grupo de pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança. Ela está lembrando aqui que aqui no Brasil a gente tem uma lei aprovada, Aldir Blanc, que é um apoio aos artistas, né? Mas é interessante, Lajinha, mas assim, é um incipiente ainda. Mas você chegou num ponto que eu tenho pensado, né? E essa live, o objetivo dela é a gente refletir um pouco sobre isso, né? Porque quando a gente, por exemplo, às vezes você é muito poético, a dança, a metáfora, a dança é lindo, você vê imagens, né? Quer dizer, essa dança materializando no corpo de um sujeito, de uma pessoa. Mas é uma pessoa que precisa pagar suas contas, né? Precisa se alimentar, precisa ter a sua roupa, tem a sua família. E quando a gente pensa, então, nesse sujeito dançante em tempo de pandemia, a gente chega num assunto que é polêmico, né? Porque a gente precisa falar de políticas públicas, né? Que vão considerar esse sujeito. É aquela história, né, que eu penso assim, que infelizmente a gente ainda
sofre resquícios desse pensamento que aquela parábola da formiga e da cigarra, eu acho que ela mostra bem, né? Então, no inverno, no verão, a cigarra canta e a formiga está trabalhando. Chega o inverno, a cigarra pede abrigo. A formiga fala, mas você não estava cantando? Então, nós artistas da dança e da música do modo geral, vamos falar da dança, tem essa coisa, né? Além da gente trabalhar com o corpo, que ainda tem um peso pejorativo, né? Esse resquício da filosofia platônica, desse olhar platônico como corpo, prisão da alma, a gente lida com essa dificuldade de sermos vistos como sujeitos sociais inseridos na sociedade e do profissional da dança, né? Quer dizer, a importância da gente desenvolver, e acho que esse momento da pandemia, se ele serviu para alguma coisa, para refletir sobre essas coisas que, no fundo, precisam ser revistas, né? E do povo da dança se envolver mais nessa questão política, né? Quer dizer, política pública. É interessante porque você está falando de não podemos ser sonâmbulos, né? Andar sonâmbulos em direção ao abismo. Você tem sugestões? Você já participou de alguma conversa em Portugal? Existe algum movimento dentro da classe né, desses sujeitos dançantes em relação a essas propostas, a essa discussão em relação à política pública, Antônio? Eu não concordo a 100% com algumas coisas que tu acabaste de dizer. Eu acho que se tem melhorado bastante a percepção do artista da dança, do artista do teatro. Eu acho que já não está, a nossa mente já não está contaminada com essa história da cigarra e da formiga, no sentido de que a formiga já não diz mais para a cigarra: olha, cantaste no verão, agora dança no inverno. Porque já há mais estruturas. Sabe que eu penso sempre numa coisa muito, muito básica, que é assim: durante muitos anos, a Europa, digamos, esta Europa onde eu habito, tinha do lado de lá da cortina de ferro a Rússia, em que a dança na Rússia sempre foi uma coisa vista quase mitológica. O bailarino russo, ainda hoje, qualquer bailarino russo se apresenta como se fosse de São Petersburgo ou de Moscovo, do Bolshoi ou do Mariinsky, o que não é bem a mesma coisa, porque há muitos bailarinos russos que não são bons, mas essa realidade russa era uma realidade muito particular. Era uma realidade em que o artista, desde o tempo da Catarina da Rússia, era altamente protegido, para o bem e para o mal. Isto é, era uma sociedade mecenática que os artistas estavam protegidos dentro do seu trabalho. Aliás, eles viviam numa espécie de uma bolha, porque eram considerados artistas do povo. Ter o rótulo de artista do povo era uma coisa perfeitamente fantástica. Era uma medalha, como é que é dizer? Era um galardão que os maiores artistas russos recebiam. E era como se fosse o selo de qualidade do seu trabalho. E havia toda essa proteção que vinha, obviamente, do Estado central que fornecia boas escolas e que depois valorizava os seus artistas e usava também como bandeira do comunismo. Nesse aspecto, nós temos os bailados soviéticos, em que os artistas pouco mais faziam do que enaltecer a grandeza do regime. Bom, do lado oposto, do outro lado do Oceano Atlântico, tínhamos a América, cujo sistema é diametralmente oposto. É um sistema, obviamente, de oferta e de procura, que é um sistema em que dá maior liberdade aos produtores artísticos. Isto é, os bailarinos, os atores, os músicos, são muito mais independentes e, obviamente,
tem outro tipo de... Tem algumas ajudas. Por exemplo, havia uma instituição que chamava-se National Endowment for the Arts, que dava subsídios às companhias para se apresentar lá fora, mas basicamente as grandes companhias e as pequenas eram independentes. Por isso elas tornaram-se altamente rentáveis, altamente negociantes. Virou um negócio, virou uma indústria. Em Nova Iorque, as pessoas vão a Nova Iorque ver os espetáculos da Broadway, ver o New York City Ballet, o American Ballet Theatre e todas aquelas companhias de bandeira, que são quase companhias nacionais, sendo privadas. Ora, entre um esquema e outro esquema, entre uma situação e outra situação, entre um estatuto e o outro estatuto, em que é que a Europa muitas vezes ficou? Ficou um pouco pelo meio. Tentou não ser uma coisa ferozmente comercial como a Broadway, nem ser ferozmente controlada como uma companhia russa, daquelas companhias estatais que há em Novosibirsk, em Perm, em Moscovo, em São Petersburgo, em todas as capitais das antigas repúblicas socialistas soviéticas. É claro que depois cada país per si tem os seus problemas e as suas qualidades. Por exemplo, aqui ao lado de mim, eu nasci no Sul, numa província chamada Algarve. O Algarve é a província, eu ia dizer, mais bonita de Portugal, mas o resto de Portugal ia matar se eu dissesse isto. Mas é a província que tem as praias mais bonitas e o clima mais ameno. E junto ao Algarve tem a Andaluzia, onde nasceu o flamenco. Ora, a Espanha tem uma dança que é muito particular, que é uma dança que vem dos ciganos, que é o flamenco, e depois tem uma coisa ainda mais especial, que é a escuela bolera, que é uma espécie de dança clássica com castanholas e dançada com um espírito realmente que não tem aquele aspecto, digamos, aquele peso que o flamenco tem, que é um peso muito mais sombrio. Pronto, mas isto é para dizer que a Espanha impôs-se no mundo com o seu flamenco. Infelizmente, Portugal não se impôs no mundo, impôs-se no mundo com as suas descobertas, com outras coisas, deu novos mundos ao mundo, levou as caravelas ao mundo inteiro, ao Japão, mas nós não temos temos um fado, que é como Buenos Aires tem uma dança da cidade de Buenos Aires, nós temos um fado que é a canção de Lisboa, mas não temos uma dança, somos um país riquíssimo, pequenino, mas riquíssimo em dança folclórica. A nossa dança folclórica é extraordinária, é super diversificada, mas nós não temos um flamenco, não temos um tipo de dança desse género, o que quer dizer que cada país tem a sua especificidade. E, na realidade, eu conheço relativamente bem o Brasil e sou muito interessado pela arte e pela cultura brasileira e, sobretudo, pela dança brasileira, e vejo que o Brasil que também não tem nada a ver com os Estados Unidos, com a Rússia, com a Europa, são realidades diferentes. A dança presta-se muito a criar nichos de percepção diferenciada em cada país, em cada cultura. E, neste caso, nós aqui em Portugal temos uma situação, temos um estatuto misto. Digamos, temos uma companhia nacional que é apoiada pelo Estado e temos algumas companhias de danças independentes. Agora, nós aqui não temos esse tipo de estatuto de companhia sufocada pelo Estado, se bem que nos últimos 10, 15 anos eu acho que a dança se politizou muito. Hoje a política está muito presente nas artes. A política está muito presente em situações que eu acho que, na minha opinião, como as chefias são muito fracas, na minha opinião, não contribuiu para que as artes tenham melhorado. Porque há realmente há uma intromissão da política nas artes. Ora, nós temos que estar sempre muito alerta, sobretudo aqui na Europa e nos outros países também, mas na Europa temos que estar muito alerta para que os políticos não se metam onde não são chamados e onde não têm competência. Isto é muito perigoso que políticos sem formação académica e artística vão controlar ministérios
que têm responsabilidades muito grandes. E a responsabilidade aqui não está não é nenhum ministério, não é em nenhum ministério que vai haver criação artística, mas os ministérios podem criar situações de ajuda democrática, que toda a população tenha acesso, para que, nestes casos, por exemplo, no caso de uma pandemia, haja algum apoio. E o nosso Ministério da Cultura, que tem criado algumas linhas de apoio para pessoas. Ainda no outro dia eu vi na televisão uma amiga minha que é cantora e o marido que é produtor, que estavam os dois sem trabalho. Eles concorreram a uma linha de apoio que o Ministério abriu, justamente para auxiliar alguns artistas que estão em dificuldades. Mas nada é perfeito e se isto continua por muito tempo, eu não sei como é que a coisa vai evoluir, porque não há Estado que possa aguentar não só a população em geral que está desempregada, como os próprios artistas, que ainda por cima têm um trabalho muito particular e que não estão a produzir nem vacinas, nem pão, nem carne, nem peixe. Isto é uma realidade a que nós não poderemos fugir. Não poderemos mesmo. Sim. A Gisele está falando aqui, né, no chat, que novas políticas são necessárias, né? Quando eu falo de política pública, eu estou falando disso, né? De incentivos de produção, não é uma cesta básica, não é o governo te dar o pão, mas ele te dá condições de produzir, né, por meio de incentivos, de leis, de projetos culturais, fortalecer, né, os projetos de dança dentro. Aqui a gente fala as prefeituras, né? Eu não sei aí em Portugal como fala. Mas quando eu falo de política pública, é isso. Em Portugal são as câmaras municipais que felizmente têm os seus teatros e vão contratando os artistas e fazem circular algumas obras. Felizmente isso tem acontecido. Ainda hoje, na minha terra, na minha cidade, está a dançar a companhia de uma coreógrafa que é a Olga Roriz, foi minha colega no Ballet Gulbenkian, e é uma grande coreógrafa nacional e internacional, tem inclusivamente bailados em Curitiba e no Brasil, a companhia da Olga hoje está a dançar na minha cidade, contratada pela prefeitura, que nós chamamos de Câmara Municipal. É porque quando existe uma política pública, né, esse olhar para o sujeito dançante, a dança e o sujeito vai gerar emprego, vai gerar trabalho. É o contrário, né? Não é você procurar trabalho, é você, por meio de editais, de incentivo política pública, você gerar trabalho, gerar renda, gerar produção intelectual, capital intelectual. Lajinha, o nosso tempo está acabando. Deixa-me só dizer uma coisa. Falta 5 minutos para trabalhar um tema. Eu quero dizer uma coisa em relação a isso. Eu tenho refletido muito sobre esse assunto porque, obviamente, eu não quero que Portugal tenha uma política protecionista como a antiga Rússia, nem quero que tenha uma política ferozmente liberal como nos Estados Unidos. Eu quero que nós aqui tenhamos uma coisa mais ou menos no meio. E aqui, e provavelmente num país em que a dança seja respeitada e seja apoiada. Eu penso que a política tem que servir para criar bem-estar. A política tem que servir para ajudar a levar as pessoas a lugares onde elas, por alguma razão económica ou cultural, não chegam lá. Ora, o que acontece é que aquele velho ditado que não se tem que dar o peixe, mas tem que se dar a cana para a pessoa pescar o peixe, aplica-se. Mas, era isto que eu queria dizer, sempre de um modo incontornavelmente democrático. Isto é, se houver, vocês chamam um edital, nós chamamos concurso. Se houver um concurso para atribuição de bolsas, por exemplo, houve um concurso eu escrevi um livro sobre uma bailarina alemã há 2 ou 3 anos. E houve um concurso para fazer traduções de livros portugueses para alemão, para ser apresentados em maio na Feira Internacional de Leipzig. Eu concorri e o meu editor recebeu uma quantidade de dinheiro do Ministério da Cultura português para pagar a um tradutor para fazermos uma edição alemã do meu livro. Olha aí. Eu estou todo contente porque o meu livro vai ser editado na Alemanha. Agora, neste caso,
eu nunca teria dinheiro, nem o meu editor, para fazer uma tradução de um livro para alemão que custa 3 ou 4 ou 5 mil euros. A tradução é mais cara do que os meus direitos de autor. Mas isso é um problema que nós não podemos ir contra. Agora, a situação é esta. O Estado, qualquer governo, qualquer país, deve ter mecanismos altamente democráticos. E no Brasil é um pouco diferente porque vocês têm Estados, têm políticas estaduais. Nós aqui é um país pequeno. Repare que Portugal é muito mais pequeno, não sei quantas vezes, que Minas Gerais. Mas, sendo um Estado ou sendo um país, nós temos é que ter acesso, não só o público tem que ter acesso democrático à fruição dos espetáculos, como os artistas têm que ter acesso democrático às ajudas, aos apoios, aos incentivos financeiros para que nós não nos sintamos enganados e aldrabados. Porque eu muitas vezes já tenho concorrido a concursos e sinto que o problema é que não vai ganhar o melhor. E é preciso que o incentivo para as artes, o incentivo para o trabalho, o incentivo à criação, o incentivo a que o artista seja melhor e se produza com cada vez maior qualidade, tem que ser na base da democracia. Quem é melhor deve chegar, quem é melhor deve ser apoiado e tem que lutar para ser melhor, porque se não for apoiado hoje, será amanhã. Mas isto numa base sempre democrática, não deixando quaisquer dúvidas. E isso é a coisa mais importante neste momento, para mim, a nível de gestão cultural em qualquer país do mundo. Nosso tempo está acabando, a sua fala é super interessante. E tem uma fala aqui da Denise de Curitiba, que ela fala que existem os editais, existe a proposta, mas os próprios artistas não se interessam, não escrevem, e aí perde. Então, para encerrar essa live, eu quero te agradecer, você ter topado. A gente continuaria essa conversa aqui. Eu acho que dá pano para manga. Até amanhã. Isso. Dá pano para manga esse assunto, mas a gente queria iniciar tratando disso, né? E deixando uma mensagem aqui para você que é artista, para nós que estamos aí inseridos, né? Trocar ideias, informar sobre editais e trabalhar, né? Com o conhecimento. A produção, a Lajinha falou aqui da produção do conhecimento. É importante, né? É uma coisa recente, né, Lajinha, do pessoal. Não, e nós temos que continuar a trabalhar, porque em tempo de guerra não se limpam armas. Em tempo de guerra continua-se a guerrear com as armas limpas ou sujas. O que acontece é que nós aqui na Europa, e eu posso falar por Portugal, os artistas estão cada vez mais exigentes e querem ajudas. E, por acaso, houve agora há pouco tempo um concurso para diretor do Museu do Teatro e da Dança. Eu concorri, eu e mais 9 pessoas, apareceram 9 candidatos, que é uma coisa notável, o que quer dizer que as pessoas estão cada vez mais motivadas. E os próprios artistas estão cada vez mais motivados e estão cada vez a aderir mais a esse tipo de propostas que aparecem. E nós aqui estamos muito motivados para isso, porque sabemos que há dinheiro e não podemos permitir que o dinheiro vá para as mãos erradas. Por isso é preciso que todos concorramos e é preciso que todos façamos força para que os governos nos apoiem e deixem de olhar para nós como, sabe, eu não gosto muito que os governos olhem para os bailarinos. Desculpa te interromper, mas é porque a nossa live vai terminar. Ok. E eu quero deixar o meu agradecimento aqui para você, viu? E dizer que nós vamos marcar mais lives para a gente conversar. Tá bom, tá bom. Pessoal, o professor Lajinha está com um artigo no evento, uma palestra, e nós continuamos conversando nas páginas do nosso seminário. Lajinha, beijo, saudade de você. Obrigado. Gosto muito de você. Tchau, gente.